caros ouvintes que nos assistem nesse momento pela Rede Mundial dos Computadores, pela Rede Amigo Espírita, Canal 5 e pela FEB TV, Canal 4. Mais um programa Página Aberta no ar. Queiroz e nossa digníssima esposa Marilourdes, estamos aqui para oferir, mais um diálogo para a nossa compreensão e reflexão a respeito das páginas do livro Pão Nosso, que hoje falaremos de salário. Não é isso, Mary? Boa noite a todos, com alegria estamos mais uma vez aqui e hoje um tema muito interessante para a nossa reflexão de qual é e como é que estamos lidando com o salário. Que salário é esse, né? Então, Emmanuel, ele pega de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 14, que é o momento que João Batista sai em pregação, preparando o caminho do Mestre, e ele vai alertando as pessoas sobre o arrependimento, sobre a mudança de comportamento, sobre o renascer através do batismo. E tem um momento em que um dos soldados chega e pergunta a João Batista, o que deveria fazer. E aí é justamente essa resposta de João que Emmanuel pega e nos traz a reflexão de hoje. E João disse para ele: contentai-vos com o vosso soldo. Então, a resposta de João Batista ao soldado, que lhe rogava o esclarecimento, é modelo de concisão e de bom senso. Muita gente se perde através da inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Como reclamamos do que temos. Esse é o foco de hoje, Queiroz? Exatamente. E só dando um adendozinho, foi colocado ainda agora de forma errada, foi um lapso aqui do nosso transmissor, o programa do dia 13, Hoje nós estamos no dia 20 de maio, transmitindo o do livro Pão Nosso, justamente o tema 5, com o tema salário. Ok, meus irmãos? Isso a gente vai retificando aqui para colocar no ar quem está nos acompanhando online, Isso é coisa do que acontece ao vivo, isso é natural. Então, Emmanuel nos fala de bom senso, não é isso, Mary? E o bom senso seria justamente advir o que estamos fazendo desse tempo. De que forma estamos nos utilizando dele, Porque a vida, se a gente for observar nos parâmetros universais, ela é tão curta, tão diminuta. Então, já existe um processo, ora tranquilo, ora às vezes complicado, Desafios, dificuldades. Então, o ser, quando ele começa a perder tempo, criando mais, como Emmanuel fala aqui, inclusive, labirintos, Porque o labirinto deixa a pessoa perdida, O labirinto faz você dar voltas e voltas, entrar em processo de confusão, até que você se atine novamente e encontre a saída. Então, de fato, é desnecessário. E quanto tempo não se perde nesse caminho? A gente estudando os processos, a gente vê que existem inclusive mensagens traçadas a nós pela espiritualidade que nos diz que muitas e muitas doenças, inclusive, muitas e muitas doenças de que nos acometemos não estão tracejadas no nosso processo, no nosso existir de momento. Mas como a gente tem o livre-arbítrio, como a gente tem a fonte de utilização
de acordo com o nosso pensar, o nosso agir, infelizmente a gente vai se metendo onde não deveria meter, vai complicando a nossa vida, a nossa existência em fatores, né, agravantes que vai nos fazendo perder verdadeiramente um tempo precioso. Tempo que a gente deveria estar agindo no nosso benefício, na nossa transformação moral, a gente fica perdendo para nos curar de processos que nem deveríamos estar passando. E Joana de Ângeles, ela traz uma mensagem falando justamente de tempo, que ela diz o seguinte: a sucessão do tempo é inevitável, e passada a ocasião, ele é perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizares-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante de modo a aproveitar todas as horas de tua existência carnal. Então, ela também nos chamando para o bom senso da utilização do tempo, né? E aí tem uma outra mensagem muito interessante de Joana, e bem maior, que ela fala do tempo mental, né? Dessa necessidade, e quem quiser ler na íntegra, é no livro Liberta-te do Mal, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, um livro fantástico. E ela traz algumas coisas muito interessantes. E ela diz que a vida moderna, o aturdimento domina as criaturas humanas que procuram atender aos muitos compromissos reais e imaginários, não lhes permitindo espaço mental para reflexão saudável, nem para as meditações de urgência indispensável a uma existência equilibrada. Então, por estarmos tão envoltos, é tanto que, voltando a João, ele começou a trazer uma mensagem de libertação, que as pessoas começassem a ver, né, que se perdoassem, que entrassem no caminho reto, que pudessem realmente ir se libertando desse mal no sentido da conduta equivocada, né? E muitos vinham perguntar a ele: como é que a gente faz isso? Arrependei-vos, né? E quando João diz isso ao soldado, é justamente coincide com isso que Joana está trazendo. Nós estamos tão abarrotados de atividades que não temos tempo para ver o que realmente é essencial em nossa vida. E quando nós não olhamos para o que é essencial, nós nos apegamos ao que nos falta. E apegarmos ao que nos falta é ficar justamente nessa coisa que Emmanuel coloca, né? Entrarmos nos labirintos do sofrimento. Porque vamos nos colocando, né? Acerca de coisas que só nos desgastam, que não nos leva para lugar nenhum. Porque o que é que o labirinto... E que nos faz perder um tempo precioso. Exatamente. Porque nós temos obrigações para conosco mesmo, obrigações para aquela família que a gente constitui, obrigações para com o trabalho que a gente desenvolve, né? E também, ou seja, nós temos muito a fazer, muito a desenvolver. E aí, quando você não está cônscio da sua responsabilidade, do seu tempo, o indivíduo ele vai se entrando como se ficasse amarrado numa teia de aranha, né, bem viscosa mesmo, perdido, só esperando o bote fatal da aranha que vem trucidá-lo. Se queixando, né, sempre de que não tem o suficiente, das dificuldades, né? Quando Emmanuel coloca... E muitas vezes ele se prende nesse processo de desculpismo e de reclamação, mas não faz nada para mudar o processo. Fica perdendo e desgastando energia com reclamações e com coisas que muitas vezes ele não busca a sabedoria para mudar. Porque não tem até
como é que se diz? Aquela oração dos alcoólicos anônimos, né? Que diz que Deus dê-me discernimento para poder, nas coisas que eu posso modificar, a sabedoria. E naquelas que eu não posso modificar, a razão e o discernimento para ir adiante, sem perder meu tempo. Não é? Compreensão do que é do processo. E isso o Espiritismo nos dá de forma assim maravilhosa, tranquila, para que a gente não perca tempo. Né? A nossa vida com o Espiritismo, ela tende, se a gente aplicar de fato a consolação que ali está em nossas vidas, gente, a nossa vida se transforma numa maravilha. E aí fica a pergunta, fica a dúvida no ar: por que não enveredamos por esse caminho? Onde o guia e modelo nos mostra a trajetória, nos mostra como é o processo, Mary, não é? E é justamente isso que Emmanuel coloca para nós, não é? Que em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas, é a forma que nós estamos enxergando a problemática da nossa vida. Nós vamos compreendendo os obstáculos, às vezes maiores do que eles realmente são. E nos apegamos à parte mais difícil e não enxergamos o todo, né? Eu estava lembrando de uma palestra que Haroldo fez e que ele trouxe um exemplo muito interessante, que nós ficamos sempre reproduzindo uma fala de que as coisas estão ruins, de que as pessoas são ruins, que a gente só vê violência, que você só vê mal. E aí ele colocou um desafio, né, para as pessoas. E como o Alberto diz aqui, colocando a culpa nos outros, Isso. Né? E aí ele colocou um desafio para o público, que começasse a pensar quantas pessoas ruins eles conheciam, que eles conheciam. Pessoas ruins. Aí deu um tempo. Aí depois ele pediu para que as pessoas começassem a pensar nas pessoas que eles conheciam, que eram pessoas boas. Com certeza. Se a gente for fazer esse teste, vamos ver que nós conhecemos mais pessoas boas. Pode ser até que a gente conheça alguns irmãos equivocados. Mas, com certeza, o número de pessoas que nós vamos conhecer que são boas... Do nosso convívio. É muito maior. Então, se cada um de nós convive com pessoas que são bons amigos de trabalho, familiares, colegas de infância, se a gente for ver o número de pessoas que nos auxiliam, são muito maiores do que as pessoas que, de certa forma, possam nos querer algum mal ou fazer algum mal para nós. Se por acaso o seu número de pessoas que lhe querem algum mal ou lhe fazem algum mal é maior, alguma coisa não está muito correta aí. Então, a partir disso, a gente precisa o olhar que a gente tem, às vezes, para o negativo, para o difícil, para a falta. Nós ficamos, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho paz, quer dizer, que são os salários, né? E como Emmanuel diz aqui, a nossa compreensão deficiente acerca do problema de remuneração na vida comum. E aí ele coloca: operários existem que reclamam de salários devido a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que não raro converte os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Ou seja, eu começo a querer, como eu queria ter o salário de um ministro, como eu queria ter a vida de fulano. E tem aquele ditado popular: a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Então, nós passamos a achar que a vida boa é o do outro, é o do vizinho. Mas, e aí? Fica a pergunta: que eu estou fazendo para transformar a minha vida numa vida melhor? E é justamente isso que Joana nos chama a atenção nesse livro, Liberta-te do Mal. E aí ela vai trazendo algumas coisas, né, bem atuais, que ela diz que a parafernália eletrônica facilitando a comunicação, né, mas também facilitando a área da futilidade,
com as exceções compreensíveis, inquietas a seus serventuários que eles transformam em escravos. Eu não tenho tempo, olha, eu não tenho tempo de ir numa academia, eu não tenho tempo de ir no centro espírita. Quanto tempo a gente gasta? Às vezes não é passando uma mensagem, não é conversando com um parente, com um amigo que precisa, é vendo besteira, né? Quantos de nós, quantas vezes nós nos pegamos olhando futilidades? Então, é tempo que nós vamos perdendo e que, se a gente tiver a atenção, a compreensão de como está a nossa vida, nós vamos detectando onde estão as nossas dificuldades e vamos encontrar tempo. E aí ela vai dizendo, né? Certamente viviam-se bem sem muito dos apetrechos modernos, alguns de extravagante significado, mas apresentando como status sociais e econômicos. Em razão de suas grifes de luxo, de ilusão e do que pelo valor da utilidade, responsáveis pela estimulação da ansiedade, dos jogos de interesse pessoal, das vaidades e das competições doentias. Porque é tão interessante, às vezes a gente vê, e aí uma análise, né, dos Facebooks da vida, onde muitas das vezes nós só colocamos as coisas boas. Mas você pode dizer, mas é para a gente dizer as coisas ruins, mas eu digo assim, nós vamos entrando numa ideia ilusória e às vezes aquelas pessoas que não estão bem acham que a vida do outro é que é melhor. Porque eu só vejo fulano viajando, porque eu só vejo... Sabe, essa compreensão equivocada do que é real. Então, quanto tempo nós estamos perdendo com coisas que não são úteis? Então, vamos utilizar dos meios de comunicação para realmente ter a funcionalidade que ele precisa ter. Comunicação rápida, né? Ligar pessoas que estão distantes. Mas nós precisamos ter atividades reais. Nós precisamos estar em contato com as pessoas. E aí nós vamos vivenciar pessoas reais e não pessoas virtuais. Porque, pronto, aí vocês podem dizer, nesse momento nós estamos no meio virtual, não é? Estamos transmitindo o programa, estamos nos comunicando com os colegas aqui pelo WhatsApp, por outros meios, então pelo chat da rede. Então, espírita. Essa é a importância da tecnologia, de nos trazer momentos também bons de reflexão, momentos reais, para que a gente possa entender e colocar o nosso tempo no momento certo. Mas vamos lá, Queiroz, continue aí a leitura. E eu pergunto de onde você parou, para a gente não perder tempo. Vida comum. Os operários existem. E Emmanuel prossegue, né? Operários existem que reclamam salários. Olha bem a observação de Emmanuel. A ministros operários que querem ter um salário de ministro. De ministros. Ou seja, não é a profissão que Emmanuel está demandando. Isso. Está demandando a competência, como o Vamberto fala aqui, o estudo, a formação, a capacitação, não é? Porque a gente sabe que tudo no mundo é equilíbrio e tudo é justo no sentido do governo do universo. É óbvio que nem sempre os salários pagos pelas empresas, né, pelos patrões, são os salários, digamos assim, os mais justos. Mas usar do artifício da inveja para almejar um salário de alguém que dedicou vários anos da sua vida, né, estudando, demandando tempo, realmente se sacrificando, né? Indo atrás das oportunidades em detrimento do meu descanso, da minha, não é preguiça o termo, mas do meu comodismo, pronto, chegou o termo, né? Do meu comodismo em não fazer melhor, em não andar como Jesus falou, se alguém te convida a andar 1000 passos, anda 2000, não é? Uhum. Então,
você fica remoendo uma situação que você não fez por onde conquistar, não é? E aí ele continua dizendo, sem cogitarem das graves responsabilidades que não raro convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes, né? Há homens cultos também que vendem a paz no lar, eu acho isso aqui muito mais sério, né? Em troca da dilatação dos vencimentos. Nessa sociedade em que vivemos, onde o ter passa a ser muito mais importante do que o ser, ocorre com muita frequência isso aqui. Os lares literalmente ficam abandonados. E nesse abandono a gente vê uma sociedade que adoece. Se a sociedade está negligente, violenta, irritadiça, egóica, né? Valorizando coisas que em muitas conversas a gente ouve as pessoas dizer que no meu tempo ou antigamente não era assim, é porque tem alguma coisa errada na composição, na responsabilidade, no assumir da questão do lar nuclear, né? Porque o lar é a célula essencial e básica. Não é que eu vou passar e demandar 100% do meu tempo na base daquele existir. Mas o mínimo de tempo que eu tenha, que eu possa utilizar com o maior proveito possível. E ao contrário, se eu puder dar um lenitivo nas minhas atividades para ter mais tempo no meu lar, tempo de forma útil, tempo de forma prática, tempo de forma evangélica, evangelizante, né? No contexto da verdade que Jesus nos traz, né? Naquele contexto dos 10 mandamentos, do honrar pai e mãe, enfim, do trabalhar intimidades, responsabilidades, como o Melry até falou, né? Os conflitos, as dificuldades, exercitar o diálogo, né? O frente a frente dos problemas mesmo, sem deixar para depois, sem jogar para baixo a sujeira, né? Jogar embaixo do tapete, como se tivesse ali uma outorga de tempo para resolver depois. E aí a gente vai se matando na dilatação do tempo fora de casa e a gente vai perdendo a oportunidade existencial que a vida nos favorece para resolver, como Alberto Almeida diz, as nossas encrencas no local mais adequado, mais óbvio, que é a nossa família, o nosso lar. E nós realmente estamos vivendo um momento, não é, em que os pais, por precisarem estar os dois fora do ambiente do lar no trabalho, isso faz com que a gente tenha que analisar e estudar essa dinâmica. Como ter tempo de qualidade no lar, não é? Às vezes tem determinados trabalhos que requer muito mais de um dos pais, mais tempo fora de casa. Então, que meios a gente precisa ter para se fazer presente? Então, isso fica até para a gente refletir, porque muitas vezes a família precisa ir entrando momentaneamente num enquadramento, numa forma de lidar com isso. Então, o tempo que a gente tiver em casa, ser um tempo, como que era disse, de qualidade. É a gente criar mecanismos, né? É um telefonema na hora do almoço para saber se está tudo bem. É quando se vai buscar um filho ou aproveitar aquele momento no carro e conversar. Saber daquele filho, que seja criança, que seja adolescente,
como está na escola, como tem sido os dias. Então, aproveitar os momentos, né? É na hora de dormir, ficar mais próximo. Então nós temos condições de ir encontrando mecanismos nessa dinâmica tão corrida que é nossa. E muitas vezes, quando nós estamos na folga, a gente se esquece de tão prazeroso é estar em família, é estar no aconchego do lar. E nós tivemos, caros irmãos, nesse final de semana, um seminário fantástico com o nosso amigo Alberto, que eu sou fã de carteirinha dele, né? Então, assim, trazendo esses temas da convivência familiar, como muitas vezes na busca desenfreada por manter o padrão econômico da família, nós vamos justamente nos afastando do dia a dia do lar. E aí ele trouxe, então, muitas vezes a questão do tempo. Eu não tenho tempo isso porque eu vou levar não sei quem para a escola, vou fazer não sei o que. Então aproveite esse tempo que também é seu. E você está doando ao seu filho, ou doando à sua esposa, ao seu esposo. Então, que a gente aproveite todas as oportunidades em família, para que a gente possa estar cada vez mais junto. E veja só, a nossa amiga Joana nos diz o seguinte: a mente que se exterioriza através da câmara cerebral tem necessidade de harmonia, a fim de processar todos os acontecimentos que lhe dizem respeito àqueles que têm lugar à sua volta, de maneira a bem administrar a máquina orgânica. Então, se a gente não está em harmonia no nosso lar, se a gente não administra bem o nosso tempo, nós vamos ficar com a nossa mente sobrecarregada. E mente sobrecarregada é ansiedade na certa. E doença como consequência, né? E eu acho interessante, né? Emmanuel prossegue aqui dizendo que inúmeras pessoas seguem da mocidade, veja bem, da mocidade até a velhice, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos imprescrutáveis, Emmanuel agora quase que me pega, desígnios, né? Ele bota o desígnio até de forma maiúscula, porque afinal de contas a gente vê que tem muitas pessoas que buscam, né, uma posição e muitas vezes até se esforçam, mas não conseguem lograr êxito e acabam se estressando, acabam se desgostando com isso, né? E levam um longo tempo mesmo, como Emmanuel diz aqui, na ansiosidade, na descrença, enfermando e na aflição. É uma vida de tormento, né? Aí a gente vê aqui como o conhecimento da verdade é libertadora. Porque aquele que dilapidou, aquele que não utilizou bem os recursos lá atrás, de certa forma, os desígnios que Emmanuel coloca aqui de forma maiúscula são da lei, né? São da divindade, são do processo educacional do ser espiritual, que precisa passar por aquelas situações, precisa experienciar aquela falta em seu proveito, no seu amadurecimento, para poder ter tempo, veja bem, para poder ter tempo para valorizar outras coisas, para apreciar outras circunstâncias. Então, o conhecimento da verdade é muito libertador, porque sabendo desses desígnios, com D maiúsculo, os meus esforços serão concentrados sempre em algo mais úteis, não é? Do que o simples questão do ter, né? Ainda em coisas mais úteis.
Até porque, né, se a gente observar, imagine como ele coloca aí, uma pessoa que passa da mocidade até a fase da velhice, ansiosa, por não aceitar os ordenados mensais, ou seja, no momento... Ou qualquer outra situação de sua vida, né? A não aceitação. Quando você não aceita algo, é como se você olhasse apenas para um ponto, não é? Porque se tem tantos mecanismos que nós podemos utilizar para encontrar novos caminhos, mas muitas vezes eu não vou buscar novos caminhos. Eu quero que esses caminhos venham a mim e aí eu fico só na reclamação, na descrença, na aflição. Ai, meu Deus, que salário ruim, ai, que emprego ruim, ai, que trabalho ruim, ai, eu vou para aquela guerra, para aquele sofrimento, para aquele labor. Então você vai transformando a sua vida num martírio. Se aquilo que você estiver fazendo, porque nós precisamos também da satisfação daquilo que fazemos, porque senão vira algo muito difícil. Se aquilo não está te satisfazendo, analisa com cuidado. Primeiro, aceita aquilo que naquele momento a vida está te propiciando e vai em busca de outras coisas, mas com o pé no chão. Eu lembro que quando a gente aceita as coisas, aceita os trabalhos e compreendendo que tudo é uma escada na nossa vida. Agora pode ser que eu não esteja fazendo o trabalho que eu desejo, mas eu posso olhar se eu estou me esforçando para isso, se eu estou estudando, se eu estou buscando crescer na empresa que eu estou, se eu estou fazendo melhor. Ou até se eu realmente estou no lugar que eu deveria estar. Isso. Né? Refletir também sobre isso. Porque às vezes... Porque tem gente que tem medo, Melry, de tomar uma atitude mais séria, né? Pedir demissão ou procurar uma outra oportunidade numa outra empresa, num outro local e até numa profissão diferente, numa fazer diferente, né? Como o Vanberto está trazendo aí, querido, leia aí. O nosso irmão, nosso colaborador, né, e quase sócio do nosso programa, Vanberto, ele coloca aqui o seguinte, que é preciso saber que iremos colher o que plantamos. As nossas ações hoje irão refletir no futuro próximo. Entretanto, sempre há um novo dia para novos horizontes. Exatamente. Sem dúvida. Às vezes a gente reclama daquilo que nós estamos recebendo, mas nós não paramos para refletir o que estamos dando. Nós reclamamos do que está vindo. E como é que eu estou fazendo? Como eu sou um bom profissional, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, porque talvez eu reclame da atenção, eu reclame do salário, mas em contrapartida, o que eu estou plantando? Né? Eu ganho muito pouco, mas e você está fazendo o seu trabalho? Você faz o que você gosta, né? E veja o que Joana disse, o pensamento saudável é essencial para uma existência equilibrada, sendo veículo dos recursos que proporciona bem ou mal-estar, de acordo com a onda vibratória em que se expressa. Se eu estou na onda vibratória justamente da reclamação, eu não vou encontrar saída. Mas se eu estou na vibração da busca de mudança, de renovação, de respostas, né? De equilíbrio, nunca é demais falar que o conhecimento da verdade liberta. Então, a busca por resposta. Agora, não é aquela resposta do conflito, aquela resposta da intriga, a resposta da insatisfação, não. É a resposta no íntimo da criatura, do seu momento, do porquê ela sente, reflete e é aquilo tudo naquele momento, naquela situação, para que daí ela possa ter subsídios para integrar uma mudança.
um posicionamento diferente, uma postura mais viva e feliz diante da vida e diante das circunstâncias existenciais. E é uma coisa tão... E Emmanuel, olha a frase seguinte que Emmanuel diz: não é por demasia, não é por uma remuneração alta que a criatura se integrará nos quadros divinos, ou que cumprirá o seu dever real aqui no mundo. Não é? Isso é muito interessante, né? A riqueza, ela vem como consequência do trabalho digno, bem feito, do emprego adequado, da inteligência, né? Da justiça até, da obra em si e para os outros, no sentido até de falar de uma caridade, né? Porque a caridade, ela tem um aspecto muito amplo dentro do Espiritismo. A caridade, ela é algo dinâmica, é algo sempre numa proporção de movimento para consigo e para com o próximo. E nesse contexto de entendimento, a caridade é justamente fazer o dever, fazer o correto, fazer o que a exemplificação do Evangelho nos proporciona no aprendizado, exercitar e dinamizar nas nossas vidas. Não é isso? Se o homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Então, a necessidade de que a gente esteja consciente do nosso papel, e não do tamanho do nosso salário, mas do que realmente estamos fazendo, né? De qual é o nosso objetivo aqui. E aí, Joana, ela nos diz uma coisa bem interessante, que o ser humano necessita de silêncio mental, de espaço físico para a auto-identificação e para o autodescobrimento. E esse interrogo entre as atividades irá lhe proporcionar melhor discernimento em torno dos objetivos existenciais. Então, nós precisamos desse silêncio para ir compreendendo os objetivos da nossa existência. Ele fala aqui, viu, Mary, só dando um H a mais, uma releitura, né? Ele diz que o homem consciencial, porque lá em cima, é interessante, Emmanuel é fantástico. E a pena de Chico, por pegar a fidedignidade das palavras, mostra que tesouro a humanidade teve ao seu dispor nos últimos anos, né? Ele lá em cima diz o seguinte, que homens cultos, ele não fala de homens sábios, né? Homens cultos, vendendo a paz no lar em troca da diletação dos vencimentos. Aqui embaixo, se você observar, ele fala do homem que tem sabedoria, né? Que tem consciência das suas obrigações e dos seus deveres, que ele sente tanto o peso do que vem à mão, que ele sente até intranquilidade, porque está sentindo que a sua responsabilidade aumentou, é maior. Por isso que ele recebe uma remuneração mais adequada. Mas é para isso, para que ele tenha esse discernimento, ele é consciente, que é justamente isso aqui. E a necessidade e a busca dessa consciência é quando eu interrogo as minhas atividades, que é o que Joana disse, né? Se eu tenho esse discernimento em torno dos objetivos da minha existência, então eu vou dar um olhar para tudo que está ao meu redor. Como eu estou me reportando com aquilo que eu ganho financeiramente, como eu estou utilizando isso na minha família, como eu estou utilizando isso até do conhecimento, como é que eu estou utilizando o conhecimento que eu estou adquirindo, né? Então, se eu me esforço, se eu estudo, se eu busco um conhecimento, o que é que eu estou fazendo com isso? Eu só tenho para mim ou eu estou também utilizando? Quanto mais eu tenho, mais eu serei cobrado. Porque se eu já tenho, eu tenho condição também de repassar, de doar, de dividir. Então,
Então esse paralelo que ele faz é muito interessante. Porque o que é um ser consciente? O que é um homem que já está na consciência? É aquele que tem o discernimento dos objetivos da sua existência. Ele já compreende. E Emmanuel, né, diz o seguinte: desde muito esclarece a filosofia popular que para uma grande nau, né, um grande barco, uma grande embarcação, surgirá a grande tormenta, né? Ou seja, a estrutura ela é proporcional à dificuldade, ao desafio. O cargo sempre será de igual quilate aquilo que eu estou pronto a exercer e a realizar, né? E eu achei aqui uma coisa bem importante, né, no site Espiritismo em Cristo, que ele fala justamente num contexto, é sempre tempo de recomeçar, né? Só para a nossa reflexão, já que o nosso tempo também está chegando no fim. Ele diz o seguinte: para boa parte das comunicações dos espíritos, retrata a angústia dos mesmos, deles, que hoje estão desencarnados, né? E os que estão desencarnados, filho, verifica que eu acho que saiu do ar, né? Boa parte das comunicações dos espíritos retrata a angústia dos mesmos ao tomar consciência do tempo perdido ao longo de suas reencarnações. A existência corpórea deve ser vista como uma valiosa oportunidade de regeneração e evolução espiritual. É preciso, antes de tudo, entender que a vida não termina com o fechar dos olhos diante da morte do corpo físico, como destaca o espírito André Luiz em sua mensagem. Ou seja, a gente tem muito tempo para realizar. Então, perder tempo nessas aflitivas que a gente discorreu até agora, gente, é complicar a nossa trajetória. É fazer no momento da prova, no momento da prestação de contas no plano espiritual, uma descarga violenta de quantas oportunidades nós perdemos, não é? E aí ele vai dizendo, né? Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta, que Queiroz falou. Então, contenta-se cada servidor com o próprio salário. É prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Isso em tudo, né? Estarmos atentos a agradecer, né? A sermos gratos por tudo que nos chega e termos a capacidade de fazer as mudanças necessárias. E aí ele diz: antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. E aí... Que fantástico, né? Diz tudo, né? E aí eu fecharia também aqui com essa frase de Joana, onde ela diz: não sobrecarregues as tuas paisagens mentais com imagens violentas dos desejos infrenes e inferiores, com a imposição social e os seus fetiches mentirosos, permitindo-te ser livres para pensar e para agir dentro dos padrões felicitadores de boa ética moral que encontras nos ensinamentos de Jesus, que te guarda após refregar humanas. Então, que a gente possa não nos sobrecarregar, né, com tantos pensamentos e percas de tempo, com algo que não são inúteis na nossa vida.
mas que possamos, como diz André Luiz, habituarmos a valorizar as concessões do céu, que temos tanto. Temos recebido. Emmanuel. Graças a Deus, isso é bom, porque prova quanto a gente tem auxílio em nosso favor. É André Luiz, é Joana de Ângeles, é Emmanuel, é Kardec, é Bezerra de Menezes, é Alta de Souza, e os amigos que estão conosco, né? O tempo que a gente ganha com oportunidades de estudo em conjunto como esse aqui, vibrando com vocês aí, vocês também participando conosco, né? A gente também olhando aqui, aprendendo, discernindo, que também serve para o nosso dia a dia, para que a gente possa utilizar melhor o nosso tempo, para que a gente também não se dê o desleite de se perder em labirintos. Então, tudo na vida é maravilhoso. Se as circunstâncias lá fora estão escurecidas, pensemos, meus irmãos, é porque nossa atitude mental está demandando escuridão. Nossa atitude mental está demandando escuridão. Porque aquele que alimenta a fé, a esperança, na robustez da vida, seguindo o guia, o modelo, né? O Cristo de Deus, sinceramente, pode vir a tempestade, pode vir a maior das tormentas, mas ele encontra sempre um porto seguro para se sustentar, para ir adiante, para se superar, para se refrigerar, porque nós somos luzes. Então, se lá fora está escuro e eu estou clareando, eu posso, com essa iluminação, fazer toda a diferença. Não é isso, Mary? É isso, meus irmãos. Então, estamos chegando ao final do nosso encontro, não é? Essa página tão iluminada de Emmanuel, que nos mostra esse caminho, que possamos refletir durante a nossa semana o que estamos realmente dando como prioridade na nossa vida, né? E como nós estamos valorizando os presentes divinos, as assessorias divinas, tudo que tem na nossa vida de bom. Então, boa noite e muita paz a todos. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana com mais um abraço, Página Aberta no Ar. Aberto, meus irmãos, Vamberto e a todos vocês. Um beijo no coração.